Olá, meu nome é Gediel Araújo, eu sou escritor, advogado e professor. E resolvi gravar esse vídeo durante a minha caminhada aqui para aproveitar o tempo sobre um tema que eu acho que é relevante e que pouco se fala a respeito, que é a questão da defesa do executado no processo de execução de alimentos, né? Ou na fase, né, de cumprimento de obrigação de prestar obrigação alimentícia. A execução, antes de falar propriamente dos aspectos da defesa do executado, eu tenho que observar que muito homem acaba tendo sérios problemas com a justiça em relação à pensão alimentícia, muito menos por falta de caráter, por falta de preocupação com o bem-estar dos seus filhos, e muito mais por causa daquela atitude masculina, às vezes comum, de fugir dos problemas, né? De não se atentar para os detalhes. Em primeiro lugar, a pensão nunca deveria ser uma coisa muito difícil para que o homem cumprisse, principalmente para aquele pai responsável, porque ela diz que o juiz deve fixar o valor dentro das possibilidades do genitor. Ora, se a pensão foi fixada dentro das possibilidades dele, ele não deveria ter problemas para pagar a pensão alimentícia. Mas muitos homens, primeiro, ficam nervosos na hora da audiência, no momento da audiência, e acabam por concordar em pagar pensão que estão além das suas possibilidades. Muitas vezes pressionados pelas necessidades dos filhos, que realmente são muitas, esses homens acabam fazendo acordos que não têm possibilidade de cumprir e logo acabam presos em razão desse descuido. Então, o primeiro cuidado que você deve ter em relação à pensão alimentícia é: só aceite fazer acordo dentro daquilo que são as possibilidades, as suas reais possibilidades. Lembrando que cuidar de filhos, sustentar filho não é uma coisa barata. Então não vai ser trocado. Sustentar filhos é difícil, é caro, mas pagar a pensão é a parte mais fácil, né? A parte mais difícil é levar no médico, ficar horas na fila do SUS, é passar noites acordados ao lado do filho, que muito pai acaba fugindo dessa responsabilidade e deixando tudo com a mãe. Então, ciente de que o dinheiro da pensão não é o dinheiro do cafezinho, você deve brigar para que ela seja fixada num valor justo, que você realmente possa pagar. Mesmo que as crianças eventualmente precisem de um valor maior, mas se o que você pode pagar é só aquele valor, você tem que insistir para que o valor da pensão fique naquele valor. E não tenha medo, converse isso com o seu advogado, não tenha medo de dizer não. Ou você vai ser pressionado, vão falar das necessidades, disso, daquilo, mas se você não pode, se a sua renda é pequena, você insiste, fala: olha, só aceito pagar isso e pronto, não aceite. Ou seja, não faça um acordo, porque o acordo é uma coisa voluntária, né? Pressupõe que você sabe o que está fazendo. Não faça um acordo que você não possa cumprir. Tenha coragem de bater o pé e o juiz fala: bom, então eu vou ter que decidir. Então você fala: excelência, decida. Decida aquilo que o senhor achar justo. Não vou eu assumir uma obrigação que eu não posso pagar, que eu sei de antemão que eu não posso pagar. Porque você não fazendo um acordo injusto,
Já começa que você, obviamente, vai ser condenado, você pode recorrer dessa decisão, argumentar, eventualmente, por que a decisão é injusta. Ou seja, se você aceita um valor, depois a sua defesa já fica até prejudicada, porque não, mas o valor é injusto. Mas se o valor é injusto, a primeira coisa que o juiz da execução vai falar: se o valor é injusto, por que você aceitou? Então o primeiro passo de uma defesa é entender que a lei diz que a pensão deve ser dentro das possibilidades daquele que é obrigado. Não faça acordo, não aceite acordo que vá além das suas possibilidades. Ponto. Simples assim. Outra coisa, ao fazer o acordo, já peça na hora para o seu advogado uma cópia da sentença ou da sentença que homologa, ou eventualmente da sentença que te condena a pagar a pensão. Já peça uma cópia na hora, porque você vai precisar. Pensão alimentícia é uma coisa que vai te acompanhar para sempre. Na verdade, até depois que os seus filhos ficarem maiores, existem questões que vão ter que ser discutidas e você sempre vai precisar dessa sentença. Então, a primeira coisa, tenha uma cópia. Às vezes uma pessoa com problemas me procura, a primeira coisa que eu peço é: me dá uma cópia da sentença. A pessoa não tem, não tomou esse cuidado, e isso dificulta a defesa e pode até facilitar eventualmente a sua prisão no futuro. Então peça para o seu advogado uma cópia do acordo ou da sentença que você foi condenado, mas tenha sempre uma cópia disso, que é um documento que você vai usar muito na sua vida. Outro erro comum, né, que os homens cometem e que acaba levando a sua prisão é não procurarem a justiça quando eventualmente se vê impossibilitado de pagar aquele valor. Ou seja, não procuram a justiça para pedir uma revisão do valor. Se você não está conseguindo pagar o valor da pensão, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar a justiça e pedir uma revisão e tentar convencer o juiz que a sua situação mudou e que você não tem condições mais de arcar com aquele valor. Isso é importante que você faça antes de ser executado. Ou seja, não espere a mulher tomar a iniciativa dela procurar a justiça, né, de ameaçar você com prisão, para você de repente falar para o advogado, para o juiz: não, esse valor é muito alto, eu não tenho condições de pagar. Quando eu aceitei, eu estava num emprego assim assado, a minha situação mudou e agora eu não consigo pagar mais. Ou seja, não fique na inércia. Depois você não pode reclamar das consequências. Se você não está conseguindo pagar a pensão, pega aquela cópia que eu disse que você tem que ter, procura um advogado e fala: doutor, não estou conseguindo pagar por causa disso. Por favor, entre com uma revisão de pensão alimentícia. Ah, mas o advogado às vezes pode falar para você: mas é difícil. Sim, é difícil. Criar filho não é fácil, mas você tem que tentar. Isso já é um elemento que vai te ajudar na sua defesa. Às vezes eu vejo advogados que apresentam defesa em execução de alimentos. Ah, o valor é injusto. Aí a primeira coisa que o juiz fala: mas doutor, se o valor é injusto, por que ele não entrou com a revisão de pensão alimentícia? A situação dele mudou, a obrigação dele era mudar. E tem mais, né? Se você não pede revisão, aquilo que ficou para trás você vai ter que pagar, não tem nada que possa ser feito. Você vai ficar com débito e esse débito vai acabar levando à sua prisão. Então, não fique inerte. Saiba que essa é uma obrigação importante, que diz a respeito ao bem-estar dos seus filhos. É uma obrigação, talvez o único tipo de dívida que leva eventualmente à prisão do devedor. Então, não está conseguindo pagar? Não espere a mulher vir até você, ela entrar com a execução. Imediatamente procure um advogado. Se você não pode pagar, se você está em situação difícil, procure a Defensoria Pública, procure a Defensoria do seu estado, explique a sua situação e insista. Se você não percebeu, em repartições públicas, a gente tem que insistir. Não aceite o não. Não, mas você tem que pagar. Sim, eu sei, eu tenho que pagar, eu quero pagar o que eu posso. Entra com ação, não tenha medo de levar uma improcedência, do juiz não entender, e seja sincero. Quando você conversar com o juiz, olhe nos olhos dele e diga a verdade. Não posso, não tenho, a minha situação assim, assado, sei que é pouco, mas o que eu posso fazer, excelência? O Brasil está com problemas, eu estou com problemas, não estou conseguindo pagar. Entendeu? Então, além de guardar uma cópia, né, e
não fazer um acordo que você não possa pagar, não espere a mulher entrar com ação. Se você não está pagando, entre com a revisão assim que possível. Bom, seja fez ou não fez, seguiu ou não seguiu as dicas que eu dei anteriormente, você acabou de ser citado numa ação de execução de alimentos. Normalmente lá o mandado do juiz vem escrito que você tem 3 dias para pagar, sob pena de ser preso. Nesse mesmo prazo, você pode também apresentar as suas justificativas. Esse prazo, já vou te avisando, é um prazo impróprio, tá? Você pode fazer o pagamento mesmo depois dos 3 dias. Né? O dinheiro sempre é do interesse do credor. Então, mesmo após o 3º dia, você pode e deve pagar. Né? Em resumo, para com certeza você evitar a prisão, você tem que fazer o pagamento. Isso é o único jeito, tá? É a única forma de, assim, certeza absoluta que você não vai ser preso é se você efetuar o pagamento. E se você chegou a ser intimado ou citado no processo de execução, não basta inclusive pagar. Você, além de pagar, você tem que procurar um advogado para que o advogado apresente o recibo para o juiz, porque o processo está andando. E se você não avisar o juiz que você pagou, eventualmente o juiz pode entender a sua inércia como inadimplência e decretar a sua prisão civil. Outra coisa que você tem que ficar atento é que o valor nem sempre é o que está ali no mandado. Você pensa, como assim, doutor? Não está escrito ali que é para me pagar tal valor, não é isso? Mas aquele valor, ele espelha o que você devia no momento em que a pessoa entrou com a ação. Agora, a obrigação alimentícia, ela é periódica. E os valores que foram, as pensões que foram vencendo durante o trâmite do feito, já estão automaticamente incluídas. Normalmente, a intimação vem com um cálculo do débito. Você tem que olhar ali até que mês que está incluído ali naquele cálculo. E se depois disso já venceu mais 1 ou 2 meses, você só evita a prisão se você quitar tudo aquele valor, mais o que se venceu depois que a pessoa procurou a justiça. Esse é um cuidado muito importante que tem que ser feito. Então, você pode pagar mesmo depois do 3º dia. Você tem que verificar o valor, se já venceu outras pensões, e mesmo pagando, você tem que procurar um advogado para que o advogado apresente esse recibo e peça a extinção da execução e assim você não seja preso. É muito importante tomar cuidado disso. Agora, se você não tem o dinheiro para fazer o pagamento, para quitar a sua obrigação, você pode apresentar no prazo de 3 dias as suas justificativas. Os juízes, já vou ser franco aqui, os juízes não costumam ter muita dó. Não adianta fazer uma petição de 5, 6, 7, 8, 10 páginas, que nem eu vejo alguns colegas, só para lá se lamentar, dizer que você está desempregado, dizer que a sua situação está difícil. O juiz não quer saber disso. Se você não pode pagar, como eu disse anteriormente, você tem que entrar com a revisional de alimentos e tentar adequar o valor. Os seus filhos precisam comer, então não adianta você dizer que está passando por dificuldades, que está com o nome negativado. Isso não cola. O único jeito, como eu disse, de evitar a prisão é pagar tudo que você deve, você entendeu? Ou, se no caso, por exemplo, você puder comprovar que você não pôde trabalhar, vamos dizer que você seja uma pessoa que trabalha de forma autônoma, e você teve doente, e essa doença te impediu para o trabalho. Então você pode argumentar que o juiz apresenta um laudo médico e pedir para ele então dar como justificada a sua inadimplência, e ele então não vai decretar a sua prisão. Você vai ficar devendo, mas ele não vai decretar a sua prisão. Uma outra alternativa que você pode buscar se você tem, por exemplo, saldo na sua conta do fundo de garantia, você pode oferecer esse saldo como forma de abatimento do seu débito, ou até de quitação, se ele for suficiente. A jurisprudência tem aceitado isso. Se você tiver empregado,
obviamente que se você mostrar boa vontade, boa fé, diminui a chance do juiz decretar a sua prisão, porque você apresenta para o juiz o seu empregador, você oferece uma proposta de parcelamento do débito. O juiz não vai querer te prender, porque daí vai ser prejuízo para todo mundo, né? Você acaba preso e perde o emprego e é ruim para todo mundo, mas olha, cuidado, porque mesmo nesses casos tem juiz que decreta a prisão. É muito importante que o juiz sinta que você quer resolver o problema, que você quer pôr fim àquela inadimplência, que você aprendeu a sua lição, que você vai tomar mais cuidado daí para frente. É muito importante, para se evitar a prisão, mostrar essa sinceridade para o juiz. Não adianta ir, como eu disse, com falsa choradeira, que o juiz não vai ter dó de você. O juiz vai ter muito mais dó dos seus filhos que ficaram sem receber o valor da pensão. Olha, e também não adianta fugir. Tem muito homem que, e essa é uma atitude masculina muito comum, tem muito homem que quando vê um problema, a primeira coisa que ele quer fazer é sair correndo, né? Pega o caminho e desaparece. Volta para o norte, vai para casa de um parente distante e enfia a cabeça na areia para ver se o problema desaparece. Não adianta. O juiz vai acabar expedindo o mandato de prisão. Esse mandato de prisão vai ficar numa central e ele pode, normalmente esse mandato de prisão tem um prazo de 2 anos, mas ele pode ser renovado indefinidamente, ou seja, por várias renovações. E você vai acabar mais cedo ou mais tarde precisando ir num órgão público. Eu tive um caso em que aconteceu justamente isso. Depois de citado, o executado desapareceu, pegou o caminho da roça, sumiu, largou os filhos e foi embora. E passaram-se alguns anos, eu acho que foi uns 6 ou 7 anos, ele passou desaparecido. Mas o processo era meu, eu não desisti do processo, fui renovando o mandado de prisão sistematicamente. E um dia esse homem se envolveu aí num sinistro de veículo, foi na delegacia no Mato Grosso do Sul, olha só onde ele estava. E quando ele foi na delegacia fazer o BO, puxaram a ficha dele, tinha lá o mandado de prisão e ele acabou preso. E ele estava com prazo de prisão para cumprir. E ele teve que vender carro, pegar empréstimo, a dívida estava enorme, ou seja, eu achei o cara. Então às vezes a justiça pode demorar, mas ela vai te achar. Então a solução, viu, nunca é fugir. Enfrente o problema, seja honesto, seja sincero. Entenda a sua obrigação, que é uma obrigação importante. Procure o equilíbrio do valor da pensão dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que você pode fazer. E essa sinceridade é muito importante passar para o juiz. E também é óbvio, né, que depende muito também da guardiã, no caso aí normalmente a mulher. Depende do relacionamento que você tem com ela, né? Muitos homens desaparecem da vida da mulher, da vida dos filhos, e depois querem que a mulher seja compreensiva quando faz a execução de alimentos. Não é assim que funciona. Se você é um bom pai, se você participa da vida dos filhos, se eventualmente você tiver um problema e não puder pagar a pensão um mês ou outro, a mulher vai ser compreensiva. Agora, se você é um sem vergonha que desaparece, que não assume as suas obrigações em relação à sua prole, é óbvio que quando a mulher tiver a chance de cobrar a pensão, ela não vai ter dó nenhuma de você e não vai ter com toda a razão. Tá certo? Então, a melhor forma de você evitar ter problemas com a justiça é, primeiro, como eu disse lá no início, procure obter um valor justo que você possa pagar. Não vai ser barato, não é fácil, porque criar filhos é caro, mas procure um valor justo. Mantenha uma cópia. Procure a justiça sempre que a sua situação mudar. Nasceu um novo filho, você perdeu o emprego, você está trabalhando no emprego que paga menos. Procure a justiça. Você está doente, não está podendo pagar aquele valor. Procure a justiça antes que a mulher procure. E em quarto lugar, procure manter um bom relacionamento com a mãe dos seus filhos. Procure estar presente. Se você às vezes não pode pagar a pensão, mas você pode cuidar das crianças, você pode ficar no médico, você pode participar mais da vida dos filhos, o que vai tornar essa mulher muito mais compreensiva em relação à sua obrigação financeira. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. Deixa aqui as suas dúvidas, as suas perguntas, vamos debater e aprender junto. E até a próxima.